Eu tava assistindo aqui uma transmissão de um camarada que eu gosto que atua na área política, além da área empresarial. E você vê, né, a dissonância cognitiva na pessoa. Não é uma pessoa ruim, é uma pessoa boa. Passou por perseguição, sabotagem. É uma pessoa que eu admiro, que eu gosto. Admirado por muitas pessoas. Mas passou por sabotagens. E ele tava falando assim, ele fala muito isso, né, há anos, que certas pessoas, muitas pessoas estão iludidas, apoiando políticos corruptos e votando neles, comprovadamente corruptos, né? E o que ele ignora, né, para ele ter esse tipo de conclusão é a questão narcisística, né? Quando você pega pessoas impregnadas do mal, elas são pessoas que fazem todo tipo de mal a todo mundo. E são pessoas covardes, né? São pessoas que não são idiotas. Elas são pessoas que sabem o que é certo, o que é errado. Bora refinar um pouco isso aqui. A gente vê crianças bem pequenas, fazendo de tudo no telefone. Até dando golpe nos pais, usando cartão de crédito para comprar coisas de jogos. Fugindo de casa para fazer coisa e tal. Então, é perigosíssimo você estar lidando com as pessoas como se elas fossem dementes. Já que crianças dão golpes e existem vários relatos de crianças que cometem abuso sexual em outras crianças. Na verdade, eu fui criança e presenciei esse tipo de coisa. Isso é comum. É muito complicado. Então, se crianças estão cometendo abusos sexuais, golpes, roubo e tudo mais, você está esperando que pessoas adultas, e até como ele falou, pessoas idosas, com 50 anos para lá, sei lá, são pessoas dementes, que não sabem o que fazem. Estamos falando de pessoas que, negão, as pessoas vão ao motel escondidos, pagam de forma escondida, viajam escondido, memorizam várias senhas de vários bancos, de vários e-mails para fazer todo tipo de coisa, cometem todo tipo de trambique, de pilantragem, vão a todo tipo de lugar, pagam Uber, viajam, fazem tudo. Para o sim, a coisa mais simples e mais óbvia, elas são dementes. Estão cometendo golpes desde criança nos pais. Como é isso aí? Como é que funciona isso aí? Aí observe como a dissonância é poderosa. Ela faz uma pessoa distorcer na mente, a dissonância distorce na mente da pessoa completamente a realidade. Ela esquece, ela ignora completamente todo o seu conhecimento que ela tem da vida, do que o ser humano é, do que o ser humano faz, em todas as suas etapas da vida, em função de ela ver o inimigo como amigo e o amigo como inimigo. E se estivéssemos tratando de talvez uma coisa um pouco mais complexa, como hieróglifos egípcios antigos, né, que dizem que ninguém nunca traduziu o que está escrito nas pirâmides, nos templos e tudo mais. Assim, eu particularmente vejo da seguinte forma: eu estudei bastante antropologia, né, que tem arqueologia, um dos 3 especializações é a arqueologia, e eu vejo da seguinte forma: particularmente, alguém já traduziu totalmente o que está escrito nas pirâmides e nos templos. O que pode ter acontecido, né? Para mim, alguém já sabe tudo ali. E quanto mais se descobre, mais se traduz. Basicamente, não varia muito o idioma utilizado ali, a forma de expressão. Para mim, eles descobriram que não tem nada de importante ali naquelas escritas, nada. E não contam para poder não tirarem o mistério e diminuírem o turismo. Não deve ter nada de importante ali. Porque falar, porque diz ali que não sei quantos milhares de anos atrás tinha cirurgia cerebral e tal. Olha, brother, vamos lá.
Baseado em estudos geológicos, a gente sabe que o dilúvio aconteceu centenas de milhares de anos atrás, 150 milhares de anos atrás, 150 mil anos atrás, alguma coisa assim pelo estudo geológico. E o que acontece? A gente tem fósseis humanos de 350 mil anos, se eu não me engano. Então, faz sentido o dilúvio ter acontecido em um período mais recente. Certo? O que a gente tá falando é o seguinte. Por exemplo, tem gente que fala assim: faculdade não serve para nada, não aprende nada na faculdade, eu quero aprender na prática. Bora pegar uma ciência fácil, uma ciência aplicada à medicina. Você aprenderá a fazer transplante de coração como? Na prática. Porque se a gente for esquecer coisas estranhas que existiam, pegar só do período um pouco mais moderno para cá, da ciência, da medicina mais recente, de alguns milhares de anos para cá, levou milhares de anos de pesquisa e desenvolvimento para poder fazer um transplante de cardíaco. Dependeu de muita coisa, máquina, computadores, a zorra toda. Muito desenvolvimento, muita pesquisa. Você pretende aprender a fazer cirurgia cardíaca, transplante cardíaco na hora? Como assim? Como é que funciona isso aí? O problema é que as pessoas não têm vocação e não estudam. Elas não estão na faculdade para estudarem. Né? Não tem esse negócio de você aprender na prática se você não dominou no estudo, se você não estudou. E não tem como você aprender na prática uma coisa avançada que demorou milhares de anos, seja lá o que for, de pesquisa. Você estuda para dominar e aplicar. Né? Então, quando a gente fala assim... nós temos... Estamos contando a medicina mais moderna, né? Que dizem que a mais antiga conhecida com arqueologia deve ter 10 mil anos na China, alguma coisa assim. Demorou esse tempo todo. A pessoa esculhamba a faculdade, diz que não serve para nada, que não aprende nada e quer aprender na prática. Cuidado com esse tipo de gente, pô. Aí a gente volta à questão política que está tratando. Estamos tratando de pessoas que bora simplificar um pouco. A gente encontra pessoas metidas a dominadoras da arte da política, que tem várias ciências ali, se gabando, não, porque eu questiono juízes e políticos e banqueiros e tal. Brother, quem leu a literatura clássica de séculos atrás, como Dumas, se não me engano se expressa assim, estava conversando sobre esse livro com um colega. Qual é o nome do livro? Conde de Monte Cristo. Ali você trata, se você observar, os escritores clássicos e pintores, artistas clássicos, eles passaram por abusos políticos e expressaram sua indignidade, né? Sua indignação e sua luta contra a injustiça em sua arte. E Dumas, ele expressa bem ali. Pinguim tá se gabando que segundo ele luta hoje na internet contra juízes, etc e tal. Mas você vê Dumas, ele deixa claro ali: o juiz é corrupto, o político é corrupto, tem o banqueiro é corrupto. Então são pessoas canalhas e eles representam o Estado, né? Eles representam os atuantes ali que deveriam apoiarem o povo. E essas coisas são antigas, essas obras são antigas. Se você lê Platão, ele já tratava de corrupção ali. Eu gosto muito do Banquete, foi o último que eu reli. Ele trata bem de corrupção, ele trata dos sistemas políticos, democracia e outros ali. Ele fala porque na mente dele porque um é melhor que o outro. E acabou não se concretizando daquela forma. Porque, por exemplo, ele santifica o método de monarquia, que tem um rei. Só qual o problema? Como é que você selecionará um rei virtuoso para aquilo ali e sua corte política
para atuar ali. E com o passar do tempo, como é que você manterá a qualidade? Porque as nobrezas, no sentido de nobre não tinha nada, mas no sentido, embora alguns fossem, não tinham qualidade. Elas faziam todo tipo de absurdo com servos, né? Com isso. A plebe era estupro, era esquartejamento, era tortura, era todo tipo de coisa, de criança e tudo mais. Como é que mantém? Ele faz um parecer ali que serve para estudo, mas não quer dizer que funcione. Agora ficou claro, a democracia é o inferno, né? Porque as piores pessoas atuam, que é exatamente o assunto aqui sobre esse camarada que eu estava assistindo na internet. Porque as pessoas, como eu falei, elas pensam que estão lutando agora contra o banco, contra política, etc e tal. E já se trata, já tem registro disso há muito tempo. Na verdade, a própria Bíblia trata de uma forma ou de outra disso aí, né? E a Bíblia, se o dilúvio aconteceu 150 mil anos atrás, que eu não lembro bem, a Bíblia não tem menos que 150 mil anos, né? Tem bem mais. Então é uma coisa inerente do ser humano, mau caratismo. A maioria das pessoas é mau caráter. Então, se estamos tratando de pessoas mau caráter, pessoas que, como eu falei, odeiam até Deus, ou até mesmo qualquer tipo de elogio a Deus, qualquer tipo de adoração a Deus, e a maioria é assim, o que lhe garante que essas pessoas tratam bem seus filhos, tratam bem seus pais, tratam bem seus maridos, suas esposas? Porque em sua frente tratou bem, deu um copo de refrigerante, de suco, aí pra você não é uma prova que a pessoa é virtuosa. Uma pessoa desse tipo, que odeia até Deus, aí entra na questão da dissonância cognitiva dele. Ele não quer ver a podridão, a imundícia, a maldade que há nessas pessoas. E ele pensa que essas pessoas idolatram e votam em políticos corruptos, extremamente malignos e nocivos, porque estão enganadas, estão iludidas, né? E isso é histórico que o ser humano faz esse tipo de coisa. São seres humanos que, desde criança, pegam o cartão de crédito do pai e da mãe para poder comprar coisa do jogo, né? Fogem para fazer todo tipo de coisa, putaria desde jovem, abusam sexualmente de outras crianças. Já vi crianças fazerem abuso com pessoas adultas, né? Como se não fosse nada, e o adulto não está entendendo nada, e ele tá lá passando a mão, ele tá passando a mão, ela tá passando a mão nas partes da pessoa. São as pessoas inocentes, né? Desde criança são bem inocentes. E na mente dele não, são pessoas iludidas, enganadas, que amam muito esses políticos aí, são inocentes, indefesas, fazendo o que faz, apoiando o político corrupto de todas as formas possíveis, sabendo o que aconteceu, com provas e comprovações. Dissonância cognitiva forte, pô, dele. Entendeu? Essas pessoas sabem que as pessoas malignas, e é a maioria, votam em pessoas malignas. Elas sabotam tudo e todos, elas querem o mal de tudo e de todos. Eles votam nas piores pessoas, em empresa, na política, na faculdade, exatamente para que essas pessoas malignas prejudiquem a tudo e a todos, no trampo, na academia, em todo tipo de ambiente. Eles votam, eles querem essas pessoas malignas assim, para prejudicar tudo e a todos. E tá ele lá, pô, o pobre coitado dele ou dela, não sabe o que tá fazendo. Será? É complicado isso aí. Então reflitam sobre essas questões aí. Vocês que muitas vezes são candidatos a algum cargo público, político, e vocês têm lá 100 mil seguidores nas redes sociais. Somando tudo, vamos dizer que você tem 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 trilhão de pessoas lá. Se recebeu 10 mil votos, 5 mil votos, 40 mil votos, 50 mil votos, não tá estranho pra você, não? As pessoas elogiando vocês lá de forma bem artificial, né? Da forma bem mais rasa. Pessoas assim não têm interesse nem capacidade de elogiarem profundamente pessoas boas, virtudes, qualidades, coisas boas nenhuma. Elas fazem o mais raso ali pra tapear, pra enganar, pra ludibriarem. Tá me entendendo? Então, se vocês estão lá com 1 milhão de seguidores, recebeu 40 mil votos, 50 mil votos, 60 mil votos, 10 mil votos, e até agora você não caiu na real que tem algo estranho. A gente conhece... Quantos políticos bons a gente conhece? É a minoria, mas quantos políticos bons a gente conhece da esquerda e da direita? Bons mesmo, da esquerda e da direita, que são verdadeiramente da esquerda e da direita.
competentes, demonstram competência ali, mas recebe, ou não, nem eleito é, ou recebe bem poucos votos. Ou quando é eleito, eleita, quando quer se reeleger, recebe menos voto ainda, porque trabalhou bem. Não era o contrário, não era para ganhar mais votos? Porque as pessoas malignas recebem mais votos, tanto na primeira eleição como na seguinte, na reeleição e por aí vai. Sabotagem, pô. A gente tem que parar de tentar contar com quem a gente não pode contar, com quem só sabota a gente com muito ódio no coração, muita maldade no coração. Parar de contar com essas pessoas. Pode ser um familiar, pode ser um colega de trampo, pode ser na academia. Academia, como eu falo, é faculdade, etc e tal. Área acadêmica, não academia de musculação. Entendeu? Então a gente tem que parar de tentar contar com essas pessoas, tentar salvar, porque elas sabem o que elas estão fazendo. Elas estão mentindo, elas não estão iludindo, não estão sendo enganadas. Você está perdendo tempo, desperdiçando recurso, podendo estar usando recurso para outras coisas, com outras pessoas, pessoas que valem a pena, com coisas que valem a pena. Então é você desperdiçando esses recursos com essas pessoas. Todo tipo de recurso, e recurso é, na economia, uma das regras mais triviais, mais básicas da economia é: todos os recursos na natureza são finitos, ilimitados, escassos, e mesmo que seja renovável, a renovação é lenta. Por isso que a esquerda prega muito a renovação da natureza, porque os recursos acabam e a renovação natural é lenta. Então a gente não, porque eu não sou da esquerda, mas a gente que prega a ecologia prega a renovação artificial da natureza, o plantio da natureza, o cultivo de plantas para consumo no meio da natureza em si, porque é mais natural, é menos problemático, é mais fácil, mais rápido. Entendeu? Então a esquerda trabalha muito essa questão da ecologia para a natureza não se acabar. Coisa que outras pessoas, pelo contrário, claramente destroem tudo e todos. Né? Eu lembro que tinha gente que a gente estava em uma certa situação um tempo atrás, acontece, comum. Tava falando: ah, mas aquele cão ali é muito estressado e tal, e os donos são bons. Bons por quê? Porque botaram comida em sua frente. A gente ouviu falar daquelas pessoas ali estarem tirando foto da filha, criança, tomando banho para poder vender para as pessoas a foto. A gente sabe de situações que pais vendem os filhos também para estupro de pessoas mais velhas, de todo tipo de idade. Aqui eles estão vendendo a foto da filha, das filhas pequenas. O cão é estressado. A gente sabe de estupro de animais. Eles tratam assim a filha. Você pensa que trata melhor o animal? Ah, porque dizem que trata melhor o animal. Quem lhe disse isso? Que contexto é esse? Pessoas boas tratam melhor o animal do que trata o filho? Um filho bom, um animal bom? Você não está sabendo nada. Você está igualando todo mundo do mesmo jeito? Aí eu lembro que essas pessoas tinham essa fama, né, de venderem as fotografias das filhas tomando banho, filmagens, vídeos. E isso é comum. E havia um relato de alguém comentou que essa família tinha algum tipo de estupro com os cães deles lá. Eu não sei se envolvia as crianças nessa situação. E ele e ela julgando como se a culpa, o cão é estressado porque é ruim. E os filhos lá transtornados, também as filhas transtornadas, porque são filhos malignos, que os pais são sempre maravilhosos. Os filhos que são desnaturados. Então, se você está pecando com uma situação dessa familiar pequena, imagine que você faz com toda uma nação, né? Que uma situação com um contexto desse, se você está errando, você está com dissonância em um contexto desse, imagine que você faz com toda a nação que está votando nos piores políticos possíveis para sabotarem o Brasil, sabotarem o mundo, sabotarem todo tipo de Estado. Isso aqui é só uma reflexão que eu peço que vocês tenham, entendeu?